E aí, tudo bem? Hoje eu estou muito feliz porque eu quero mostrar para você uma Bíblia que eu tenho guardada já há muitos anos. Ela só contém o Novo Testamento e ela foi toda ornamentada com diversas obras de arte de um querido amigo meu chamado Daniel Bota. É um artista sensacional. Vou deixar uma foto minha com ele. E eu gosto muito de arte, eu sou arquiteto, então tem tudo a ver. E essa Bíblia recebeu várias pinturas dele, né? Ó, por exemplo, olha que legal essa pintura dele, que é uma rua de uma cidade da Europa. Muito linda, né? É um sketch muito bacana dele. Tem imagens incríveis, como por exemplo, olha essa pintura dele, que incrível. Um leão com filhotes. Tem muita coisa legal nessa Bíblia aqui. Tem algumas imagens também. Ah, dá pra ver o Daniel aqui, ó. Esse é o Daniel Bota. Quem quiser seguir o Instagram dele, tá aí, ó. E olha que legal essa pintura, por exemplo, do Senna. Tem uma pintura do Senna na Bíblia? Tem, ué. É arte. Tudo que é arte, tudo que engrandece ao Senhor é digno de apreciação. Olha que legal esse jardim com o rio que ele colocou. Enfim, tem muitas imagens aqui nessa Bíblia que são lindas. Lindas, 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 lindas mesmo. Tem imagens e tem também pinturas do Daniel. Essa aqui eu amo muito. Olha que legal essa daqui. É o barco, né, na tempestade. Se você perceber aqui tem um leme e aqui tem um homem de cabeça para baixo guiando o leme com a coroa de espinhos, simbolizando Jesus controlando o barco no meio da tempestade. Então, eu amo muito essa Bíblia. O Daniel é um artista incrível e essa Bíblia aqui, que é o Novo Testamento, eu acho que ela me lembra um pouco do que o Evangelho trouxe para minha vida, que é a liberdade de admirar a arte, admirar a música e admirar as coisas boas da vida, que em outro momento, quando eu estava completamente preso, né, pelo jugo da religiosidade, eu não conseguia aproveitar, porque na minha cabeça eu estava fazendo alguma coisa errada. Então, para mim era muito complicado. E essa Bíblia simboliza muito da liberdade que eu tenho hoje em Cristo Jesus. E eu vim aqui para continuar a nossa série de vídeos, trazendo uma leitura panorâmica da Bíblia em 30 dias. Tudo bem que eu estourei os 30 dias, mas eu quero mesmo assim completar a série de vídeos. E hoje seria a leitura do dia 16, se eu não me engano. A leitura de hoje é Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a pregação inaugural do ministério de Jesus Cristo e, obviamente, é a minha pregação favorita de Jesus Cristo, junto com o sermão escatológico, que é Mateus 24 e 25. Então, Jesus Cristo ele vai subir, né, por isso que é Sermão do Monte, para uma área mais elevada. Os discípulos vão sentar em volta dele, a multidão vai ficar ali em volta também, e ele vai fazer o seu primeiro discurso, seu primeiro sermão. E esse é maluco isso aqui. Para mim ele é transformador, muda a minha vida. Eu não sei nem se eu consigo falar sobre o Sermão do Monte sem me emocionar. Só para vocês terem uma ideia, essa simbologia de Jesus Cristo subindo ao monte é uma analogia também com Moisés, que subiu ao monte para receber ali as tábuas da lei do próprio Deus. E agora Jesus Cristo, a lei encarnada, o próprio Deus, o Filho de Deus, ele sobe ao monte agora para dizer para o povo como que deve ser a vida deles. Bom, então você consegue entender um pouco do que eu estou falando aqui, trazendo esse contexto. Como o público era os judeus, e os judeus estavam muito preocupados, né, com o cumprimento da lei, com tudo bater bonitinho, certinho como tem que ser, Jesus Cristo ele poderia chegar aqui e atender a expectativa dos judeus dizendo, olha, eu sou o Messias, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou tirar Roma daqui, e se vocês querem alcançar o céu, vocês têm que fazer isso, isso e isso, se vocês conseguirem cumprir exatamente isso, vocês vão alcançar os céus. Talvez essa era a expectativa dos judeus, talvez essa é a nossa expectativa, né? E aí todos estavam curiosos para saber se de fato Jesus Cristo era o Messias. O objetivo de todos era alcançar o reino dos céus. Então eles queriam saber o que o Messias, o suposto Messias, diria sobre como é alcançar o reino dos céus, e se o que ele diria seria de acordo com o que a lei e os profetas haviam anunciado. Então olha o tamanho do imbróglio que Jesus Cristo tem aqui para resolver. E aí é muito louco porque ele vai começar esse sermão de uma maneira muito incrível. Olha que legal. No capítulo 5, verso 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Tem um aspecto interessante aqui, né, que os discípulos ficaram ao entorno dele e a multidão ficou em volta.
É uma analogia que muitas pessoas usam para dizer que dentro do povo, que se diz o povo de Deus, existem as pessoas que são os discípulos, aqueles que estão assentados ao pé de Cristo, aprendendo e caminhando com Ele no dia a dia, em tudo que acontece, e as multidões, que são as pessoas que são os consumidores de culto, ou os clientes de igreja, ou os simpatizantes de Jesus Cristo, que são as multidões, que estão ali em volta, observando, mas não são discípulos, não dão esse passo de fé, não se entregam à fé verdadeira, não se permitem ser governados por Cristo. E a maior parte das pessoas, como nós podemos ver, se tomarmos isso aqui como uma realidade, elas vivem assim. Se você olhar nas pessoas que se dizem cristãs, a grande maioria delas não sabe nem o que é ser discípulo. E são pequenas porções que de fato compreendem. Então o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de massas. A gente não pode se iludir por um país que se diz cristão. Nós temos que lembrar que, se olharmos para as Escrituras, os cristãos são sempre minoria. Os que de fato são discípulos são sempre minoria. E aí Jesus Cristo vai começar. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Aqui, gente, a gente lê isso daqui e não percebe a riqueza do que está sendo dito. Jesus Cristo poderia começar de qualquer forma esse discurso, mas ele começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito. Vamos lá. Primeiro entender o que é bem-aventurado. A palavra grega makarios é utilizada nesse contexto aqui, quando a gente lê bem-aventurados ou felizes são, que são as traduções mais clássicas, mas makarios, que é a palavra original, tem um sentido de favorecidos por Deus, ou seja, as pessoas que têm o favor de Deus. Então, você não é bem-aventurado se você for pobre de espírito. Você não é feliz se você for pobre de espírito. Na verdade, porque você tem o favor de Deus, você é pobre de espírito. Porque você é favorecido por Deus, porque você é justificado, agraciado, protegido, livre, apesar das consequências, apesar das tristezas da vida, apesar de diversas coisas que podem acontecer, você já tem o favor de Deus. É por isso que você é pobre de espírito. Então é importante a gente entender isso, que essa palavra Macários traz esse sentido que muda totalmente a nossa leitura. Não é bem-aventurado aquele que é pobre de espírito. Já tem o favor de Deus aquele que é pobre de espírito. Então o pobre de espírito, ele só está manifestando o reino a partir da realidade de que ele é favorecido por Deus, que ele tem o favor de Deus, que ele é justificado por Deus. Então, talvez os judeus ali estavam esperando ele, Jesus Cristo, dizer: se vocês fizerem isso, vocês vão ser bem-aventurados. Se vocês fizerem isso, vocês vão ser livres do inferno. Se vocês fizerem isso, vocês vão para o céu. Só que Jesus Cristo inverte a lógica e já começa dizendo: vocês que são favorecidos por Deus são pobres de espírito. Ué, mas peraí, o que eu tenho que fazer? Não, você não entendeu. Você é favorecido por Deus. Você já tem o favor de Deus. Por isso você é pobre de espírito. Então a lógica é totalmente diferente. E aí ele vai começar as bem-aventuranças. E você percebe que ser pobre de espírito é o início de todas as outras bem-aventuranças. O pobre de espírito é a pessoa que é vazia de si. É a pessoa que tem o espírito humilde para aprender, que tem um coração ensinável. O pobre de espírito é aquele que não se sente espiritualizado, maior, cheio, ou por assim dizer, autossuficiente. O pobre de espírito é o que está sempre entendendo a sua miséria diante de Deus. Por isso que eu sempre bato na tecla: eu não pago de bacana, não pago de legal. Eu não entro em ondinha de conversa positiva, de que você é isso, que você é aquilo. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu tento sempre me manter pobre de espírito, o que é um desafio. Mas ele vai dizer: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você que é favorecido por Deus, você manifesta a pobreza de espírito. Você é pobre de espírito porque você recebeu o favor de Deus. E essa é uma característica de quem tem o reino dos céus. Então aqui não é sobre alcançar o reino de Deus. Então Jesus Cristo já começa a inverter na lógica total. E ao invés de dar uma receita de bolo para que os fariseus, os religiosos, alcançassem ou achassem que fosse possível alcançar por seus méritos próprios o céu, Jesus Cristo vem e inverte.
Você que vive dessa forma, você já tem o reino. Você já vive como alguém que tem o favor de Deus. Você já vive como quem não tem nada a perder. Você já vive de acordo com a mentalidade e a cultura do reino de Deus. Então Jesus Cristo vai trazer as bem-aventuranças aqui. Depois ele vai falar sobre ser sal e luz, que é outra passagem que eu gosto bastante. Basicamente o que Jesus Cristo vai dizer, tentando parafrasear para a minha realidade, para o que eu entendo a partir desse texto aqui, é que o sal, quando ele tá junto, ele é insuportável. Já tentou comer 1 quilo de sal de uma vez só? É insuportável. Só que o sal, quando ele é diluído nos alimentos, nas receitas, ou quando ele é usado para conservar, e aí nós vamos lembrar que naquela época não tinha geladeira, então eles usavam o sal para conservar a carne por mais tempo. Então quando o sal conserva e quando o sal tempera o mundo, ele cumpre a sua função. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas igrejas não se tornem um tipo de sociedade que funciona só em volta dela, e aí ela não cumpre o papel dela, que é ser sal e luz. Então, olha que interessante, hoje nós temos mega igrejas. Eu vi assistir a inauguração da mega igreja que tem um lago artificial na frente para fazer batismo, tem uma cafeteria linda, é um ambiente enorme, onde a pessoa pode passar o dia inteiro se ela quiser. E ao invés da pessoa ser chamada para fora, ir para a sociedade, ir para a vida, a igreja hoje no Brasil tenta puxar a pessoa para dentro e manter ela ali consumindo, servindo e sendo útil. Porque, como ele diz aqui, a luz ela precisa estar num lugar alto para que todos vejam, para que ela ilumine a casa. E não escondida dentro de 4 paredes pretas, um ar-condicionado e uma música intimista. Entende a diferença? Então, muito interessante. Jesus Cristo vai trazer algumas reflexões a respeito da lei. Porque ao contrário do que... Peraí, Jesus Cristo ele é o Messias, mas parece que ele está falando contra a lei, está falando que não tem um caminho pela lei. Então Jesus Cristo agora vai bater de frente com essas pessoas dizendo, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus Cristo mostra que ele é a personificação da lei. Ele é o único capaz de cumprir a lei. Então é interessante porque, se eu não me engano, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela serve para nos mostrar que não conseguimos cumpri-la e que precisamos de um Salvador. Então Jesus Cristo ele vem e diz, olha, essa lei que vocês não conseguem cumprir, mas que manifesta o caráter de Deus, ou seja, se vocês tentarem andar segundo ela, vocês vão ter uma vida melhor, eu vou vir para cumpri-lo. Não veio para destruir a lei, para colocá-la como inválida ou desnecessária, muito pelo contrário, ele veio para cumprir. E aí ele vai falar a respeito da lei, ele vai falar sobre como tomar cuidado com a ira, questões do adultério, né? Essas relações são muito importantes. Então, a questão do divórcio também, que é uma questão importante, sobre você jurar, questão de vingança, ou seja, questões que eram do cotidiano das pessoas e que precisavam ali de uma orientação, ou seja, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, trazendo uma posição de como interpretar corretamente a lei. Porque o que acontecia é que as pessoas, ao invés de viver a lei de maneira saudável, elas estavam usando a lei de forma errônea para colocar peso em cima das pessoas. Então uma compreensão errada das escrituras, olha que interessante, ela gera peso, ela gera religiosidade, ela gera domínio sobre as pessoas. E quantas igrejas nós não conhecemos que vivem dessa forma? Quantas pessoas não vivem debaixo do jugo da religiosidade, usando a lei de maneira imprópria para manipular e para trazer medo para as pessoas e condenação. E Jesus Cristo vem quebrando tudo isso. E é interessante que no final do capítulo 5, ele vai trazer algo que é extremamente desafiador. Olha só, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. De certo modo era o que a lei ensinava para eles. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. Olha como a lógica de Jesus Cristo está muito além do que a mente humana consegue conceber. Da nossa justiça, que se diz tão correta, mas na verdade é completamente tendenciosa, propõe para a vida. Jesus Cristo subverte totalmente essa lógica. Como assim, orar pelos que me perseguem? Amar meus inimigos? Peraí, se nós somos a nação eleita, todos os outros não prestam. Não, peraí. Eles são seus inimigos? Ame os seus inimigos. Orem pelo que perseguem vocês. A lógica é completamente diferente. Jesus Cristo, não é que ele veio e aí a lei e o Antigo Testamento, onde Deus era mais sério e mais julgador, e agora Jesus Cristo está dando um avará para fazer o que quiser. Pelo contrário, Jesus Cristo está subindo a régua. E ele está dizendo, ó, vocês ouviram, a lei está dizendo isso aqui. Vamos mais além, vamos elevar o nível, vamos subir a régua, vamos subir o sarrafo. Jesus Cristo mostra
que, na verdade, o caráter dele é tão perfeito que nós não temos condições de cumprir. Quem de nós ama os nossos inimigos? Mas independente de conseguirmos ou não amar os nossos inimigos, Jesus Cristo vem e fala, é assim que tem que ser. E não só fala, ele faz. Então é sensacional. E aí os ensinamentos vão continuar no capítulo 6 com relação à esmola, oração. Jesus Cristo ensina o Pai Nosso. E é maravilhoso isso, porque no reino de Deus, como eu disse no último vídeo, nada é individual, não existe salvação individual, existe salvação pessoal. Deus indo ao seu encontro, pessoalmente. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, no reino de Deus, nada é individual. Jesus Cristo reforça isso, ensinando os discípulos a orar. Depois ele fala a respeito de jejum, e aí ele fala sobre a gente juntar tesouros no céu, né, da gente não ser avarento, da gente viver a nossa vida não colocando a nossa expectativa e a nossa segurança nos bens que nós temos, mas em sim quem Deus é, sabendo que Ele não deixa faltar nem a comida para os bichinhos, os passarinhos, os animaizinhos que vivem na selva, quem dirá para nós, os seus filhos? Depois ele vai falar da luz do corpo, vai falar que não podemos ter dois senhores, vai falar sobre as preocupações da vida. Quando entra no capítulo 7, ele vai falar para a gente tomar cuidado, para não julgar as pessoas, porque a gente vai ser julgado pelo mesmo critério, nos encoraja a orar, fala a respeito da porta estreita, fala dos falsos profetas, fala sobre quem vai entrar no reino de Deus, os dois fundamentos da fé e termina o Sermão do Monte. Essa primeira pregação de Jesus Cristo aqui, ela quebra completamente qualquer lógica religiosa. E é muito louco a gente ver as pessoas pregando isso sem a compreensão correta. É muito louco essa passagem, por exemplo, da porta estreita, no capítulo 7, no verso 13, que fala assim, ó, entre pela porta estreita, porque a porta larga é espaçosa e é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A estreita é a porta apertada, é o caminho que conduz para a vida. São poucos que o encontram. Então Jesus Cristo fala tudo isso e depois fala sobre porta estreita e porta larga. Por muito tempo a gente escutou que a porta estreita é a porta da religiosidade. É a porta do que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você tem que ir aqui, você tem que ir lá, porque você tem que conquistar a sua tal salvação, você tem que viver em santidade, porque você tem que ser submisso a não sei lá quem. Não tem nada a ver com porta estreita isso. Porque os fariseus faziam isso. E Jesus Cristo combateu tudo isso aqui. E a verdadeira porta estreita é viver em amor, em generosidade. A pessoa que vive dessa forma, vazia de espírito, chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, sendo perseguidos em nome de Jesus Cristo, temperando a vida e o mundo, sendo sal, sendo luz, orando por nós, porque o Pai é nosso, venha a nós o teu reino. Essas pessoas que vivem dessa maneira são as pessoas que passam pela porta estreita. Pois é, meu irmão. As pessoas que vivem a partir do favor de Deus, como eu disse no início do vídeo, são as pessoas que de fato passam pela porta estreita. E eu vivi 18 anos da minha vida achando que passava pela porta estreita. Quem ia de terno e gravata para a igreja, quem falava em línguas, quem não jogava bola de short, quem vivia com a barba raspada porque ter barba era pecado, quem não fazia isso ou não fazia aquilo, quem respeitava a doutrina da igreja, quem estava no culto XYZ, quem era submisso ao pastor. O Sermão do Monte, gente, é maravilhoso porque ele basicamente fala de duas coisas, que é você viver uma vida pública generosa e uma vida relacional com Deus. Basicamente o Sermão do Monte ensina a tratar o outro e a se relacionar com Deus. Tratar o outro bem, com humildade, com acolhimento, com compaixão e amar a Deus, se relacionar com Deus. Por isso que os mandamentos de Cristo são dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o próximo sendo inclusive seu inimigo. Aí ferrou. Ontem, por exemplo, nós passamos por um momento muito difícil. Teve uma reunião da igreja e na hora de ir embora, uma das pessoas, uma mulher da nossa igreja que estava nessa reunião, ela teve o carro roubado. Onde estava o carro de todo mundo ali? O carro dela foi roubado meia hora antes dela sair e ela entrou em completo desespero, chorou. Todo mundo revoltado. Eu fiquei revoltado, eu queria fazer alguma coisa e não tinha o que fazer. A partir daquele momento, o indivíduo que roubou aquele carro se tornou, por exemplo, meu inimigo. Inimigo do Estado, inimigo da minha irmã que teve o carro roubado. E Jesus Cristo fala aqui, ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Na prática, o evangelho é muito mais difícil do que a gente imagina. É desafiador.
Mas que bom que a gente tem um Jesus Cristo que morreu por nós e nos fez bem-aventurados, nos fez felizes e estendeu sobre nós o seu favor. Mateus 6,25 diz assim, ó, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto aos que irão se vestir. Não é a vida mais que alimento e não é o corpo mais do que as roupas? A vida é muito mais do que comer, é muito mais do que vestir. A vida é muito mais do que ter ou possuir. A vida é muito mais do que tudo isso. A vida é frutificar, derramar na vida do outro aquilo que Deus já te deu. Eu não tenho nem muito o que falar do Sermão do Monte, além disso, é a pregação que transformou a minha vida. Nunca mais fui o mesmo a partir do dia que eu olhei e falei, a partir de hoje eu não vou deixar mais ninguém dizer como que eu tenho que pensar as escrituras. Eu não vou aceitar mais sentar e ouvir alguém dizer e eu aceitar aquilo como verdade absoluta. Eu vou tirar minhas próprias conclusões, eu vou conhecer a escritura, eu vou conhecer esse Deus e talvez falar como Jó, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Os meus olhos viram esse Deus maravilhoso que é o Jesus Cristo. É isso. Se quiser compartilhar alguma coisa, tô aqui com você, manda nos comentários. Um beijo.